How are you all? Como estão todos? Saudade de vocês, miss you. Ok, estou fazendo a minha primeira tentativa de um contato mais direto com vocês, para a gente aprender junto hoje algumas coisas novas sobre um velho conhecido nosso, sobre o verbo to be. Vocês podem não estar ligando o nome à pessoa, mas nós vamos lembrar. Mas antes, deixa eu passar umas orientações para vocês. Durante a apresentação, eu vou dar algumas orientações para vocês, mas no momento o que eu quero é que vocês peguem caderno, que vocês peguem lápis, para poder vocês fazerem as anotações de vocês, beleza? Agora eu vou colocar uma apresentação de PowerPoint e vocês só vão me ouvir, vocês não vão conseguir me ver, tá bom? Mas de vez em quando eu volto para falar com vocês, beleza? Então vamos lá. Ok. Como eu falei, nós vamos aprender coisas novas sobre um velho conhecido, né? Que é o verbo to be. Mas aí, vocês podem falar, verbo to be, estou lembrado dessa criatura, não. Mas vocês conhecem ele bem, porque no sexto ano, nós estudamos ele praticamente o ano inteirinho, né? Por exemplo, aqui, nessa imagem aqui, o verbo to be está aparecendo aqui, ó. Are, you are loved. Você é amado. Today, tomorrow and forever. Hoje, amanhã e para sempre. Vamos ver como que a gente conheceu esse verbo to be no sexto ano? Primeiro, a gente tem que lembrar que o verbo to be tem duas traduções diferentes no português. Ele pode ser ou estar. Ou seja, as pessoas que falam inglês como língua nativa não têm dois verbos para ser ou estar. Por isso que é muito complicado quando eles aprendem português. Às vezes, eles querem falar ser e falam estar, tipo, eu ser cansado hoje, né? Ou eu estar casado, querendo dizer eu sou casado, né? Porque eles não têm dois verbos, eles têm apenas um verbo. Então, em português, é ser ou estar. E em inglês é o tal do verbo to be. No sexto ano, a gente aprendeu esse verbo só no presente, né? E aí a gente aprendeu a usar ele em várias situações. Por exemplo, quem é que lembra que a gente aprendeu a fazer apresentações, que a gente aprendeu tanto a se apresentar como a apresentar o colega? Olha só o exemplo do diálogo, ó. O coleguinha fala, hello, I am Pedro, eu sou o Pedro. And this is my friend Antônio, e este é o meu amigo Antônio. Estão lembrados que nós aprendemos isso? O outro vai se apresentar também e vai dizer, hi friends, my name is Carlos. Ó, my name is é a mesma coisa que I am. My name is Carlos e I am Carlos seria a mesma coisa, né? I am from Portugal. Nice to meet you. How are you? Lembram do how are you, do como vai você? Então, olha só, isso que está marcadinho em vermelho aqui são formas do verbo to be. Esse é o famoso verbo to be, ok? O que nós vamos aprender de novo? Como eu falei, ele é um velho amigo, mas nós vamos aprender coisas novas sobre ele. É que agora nós vamos aprender a falar no passado. Quer ver outras coisas que nós aprendemos também com o verbo to be? Ó, a nos identificar, I am Jack, a dizer nossa idade, I am 10 years old, a dizer a nacionalidade, I am Portuguese, dizer de onde a gente é, I am from Portugal, dizer a morada, o endereço, my address is 18 South Road, dizer o número do telefone, my phone number is 277-451, e dizer a profissão, I am a student, I am a teacher, I am an engineer. Estão lembrados? Então, isso aqui é o verbo to be, que não é segredo para vocês. Mas nessa lição, nós vamos aprender o verbo to be no passado.
Ou seja, nós vamos aprender a dizer ser e estar no passado. Nós só sabemos falar, por enquanto, no presente. Então, deu para entender? Então, vamos lá, vamos ver como que é esse passado. Para começo de assunto, vamos só pensar um pouquinho de como é o português. Se o verbo to be significa ser ou estar, e a gente vai aprender passado, olha em português, eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, nós estávamos, eles estavam. Olha o verbo ser, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, nós foste, eles foram. É muita coisa, cada um tem pelo menos 6, né, conjugações diferentes para cada pessoa. Aqui, não, é fácil. Quer ver? Porque só tem 2 formas. Ó, vamos ver. Ó, sujeito I, eu. Verbo was. Se for you, você, aí não vai ser was, vai ser were. He, ele, was. She, ela, was. It, was. We, que é o nós, were. You, que é você, e vocês, é were. Sempre were. E they, que é eles ou elas, é were. Então, se eu falo I was, eu estou dizendo que eu era ou eu estava. Se eu falo you were, eu estou dizendo que você era, que você estava. E assim por diante. Deu para entender? 2 pequenos comentários. Primeiro, com a pronúncia disso aqui. Cuidado, não é were e não é were. É were. É aquele som do the que a gente brinca, tá bom? Were. Ok? E cuidado com isso aqui, ó. Também. O som não é was, é was. É como se fosse um o fechado, um o aberto. Was. Tá bom? Segundo comentário é sobre esse it. O que é esse it? É um pronome neutro. Mas como assim, professora? O que é um pronome neutro? Em português, a gente usa ele para homem, ela para mulher, mas a gente também usa ele para se referir ao livro, a gente usa ele para se referir ao caderno. Eu falo assim, eu esqueci ele em casa, professora. A gente não fala assim? Ou seja, nós não temos um pronome que é específico para coisas, por exemplo. Em inglês existe. Eu tenho he, que é usado para pessoa do sexo masculino, tenho she, que é usado para pessoa do sexo feminino, e o it é o pronome neutro, que ele é usado para se referir a tudo que não for pessoa e que eu quero usar o ele ou ela. Então, por exemplo, se eu quiser dizer assim, cadê seu livro? Ele está em cima da mesa, né? Ele, o livro, não é pessoa, então eu vou usar o it. Deu para entender? Ok, então vamos lá, vamos prosseguir. Hoje nós vamos praticar só a forma afirmativa, tá bom? Nós vamos usar esse verbo para dizer onde pessoas estavam em algum momento no passado e dizer como estava o clima, como estava o tempo lá, tá bom? Bora lá agora? Ok, então vamos lá comigo. Vamos começar com a primeira pessoa, com eu. Vamos começar fazendo frases usando I, tá bom? É sempre mais fácil a gente falar da gente. Então vamos começar. Olha o exemplo. I was at home. I was, então é eu estava, né? I was at home. I was at home, ou seja, eu estava em casa. Beleza aí? I was at home. Toda vez que vocês virem este símbolo aqui, listen and repeat, é para vocês escutarem e depois repetirem, ok? Então vamos lá. Repitam. Listen and repeat. I was at home. I was at home. Ok. Agora que nós já praticamos oralmente, vamos fazer um exercício de faz de conta agora. Faz de conta que vocês acharam uma lâmpada mágica, que vocês esfregaram a lâmpada e que o gênio concedeu o desejo de vocês de estar em um lugar diferente em cada dia da semana passada. Isso aconteceu a semana passada, tá bom?
E agora vocês vão contar para mim onde vocês estiveram em cada dia da semana passada. Começando pelo domingo, Sunday, e terminando no sábado, Saturday. Então, vamos fazer uma repetição antes, para poder vocês lembrarem? Então, vamos lá. Domingo, Sunday. 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 Segunda-feira, Monday. 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 Terça-feira, Tuesday. 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 Quarta-feira, Wednesday. 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 Observa que esse D não é mencionado, tá? Ele é mudo aí, ele não tem som. Quinta-feira, Thursday. 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 Sexta-feira, Friday. 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 Sábado, Saturday. 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 Ó, pode ser Saturday também, tá bom? Então, aqui está escrito, qual o seu desejo? Tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver como que a gente falaria, onde que a gente esteve em cada um desses dias. Ready? Prontos? So, let's go. Vamos. Toda vez que vocês encontrarem isso aqui, vocês devem copiar a frase que aparecer do lado no caderno de vocês, tá? Copiem só isso no caderno. Vamos lá, vou contar até 10. 1, 2, 10. Todo mundo copiou? Ó, tá escrito assim, I was, que é eu estava, né? I was in. Lembram da nossa aula sobre preposição de lugar? In é usado antes de cidade, antes de bairro, de estado, de país, de continente. Então, in, uma cidade, on. On nós estudamos lá nas preposições de tempo. On é usado antes de dia. Então, dia da semana aqui. On Monday, on Sunday. Então, por exemplo, I was in Marechal Floriano on Sunday. Ok? Então, agora vocês aqui vão formar as frases de vocês. Ó, vamos lá? Vamos pensar? Como é que ficaria essa frase, então, seguindo este modelo? Pensem. Ok? Toda vez que vocês forem pensar, tenta falar também, ok? Para poder praticar. Então, vai ficar I was in Guarapari on Monday. I was in Guarapari on Monday. Repeat. I was in Guarapari on Monday. Good. So, let's go. Tuesday. Onde é que eu estava on Tuesday? Como é que vai ficar a frase? Pensa aí. I was in Salvador on Tuesday. I was in Salvador on Tuesday. Repeat. I was in Salvador on Tuesday. Ok? E na quarta, gente? On Wednesday. Ó, que chiquetoso. Onde é que nós estávamos? Em Paris, né? Na Wednesday, on Wednesday, nós estávamos em Paris. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a frase? Pensa. Então, vamos lá. Como fica? I was in Paris on Wednesday. I was in Paris on Wednesday. Repeat. I was in Paris on Wednesday. E Thursday? E Thursday, na quinta-feira? Onde é que a gente estava? On Thursday. Ó, nós estávamos em Orlando. Estamos em Orlando. Ok? Então, vamos lá. Pensa aí, como é que fica a frase. Vamos lá? I was in Orlando on Thursday. I was in Orlando on Thursday. Repeat. I was in Orlando on Thursday.
Na sexta-feira, on Friday, nós estávamos em New York. New York. Como é que fica a frase, então? Pensa aí. I was in New York on Friday. I was in New York on Friday. Ok? E no Saturday? E no sábado? Para onde nós fomos? Para Iguaçu Falls. Iguaçu Falls são as cataratas do Iguaçu. Ok? Repeat. Iguaçu Falls. Ok. Como que fica a nossa frase? Pensa. I was in Iguaçu Falls on Saturday. I was in Iguaçu Falls on Saturday. Repeat. I was in Iguaçu Falls on Saturday. E finalmente, on Sunday, no domingo, nós fomos para lá no Japan, lá no Japão, né? Então, nós estávamos no Japão no domingo. Como é que fica a frase? Pensa. I was in Japan on Sunday. I was in Japan on Sunday. Repeat. I was in Japan on Sunday. Ok. Agora, gente, e se eu quiser falar ele, ela, onde ele esteve, onde ela esteve, o que que muda? Copie no caderno aí, um minutinho para vocês copiarem essas duas frases no caderno. Então, muito simples, eu só troco o I por he e I por she. Nós não vimos lá atrás que com I, com he, com she, eu uso was? Então, é só trocar. Então, ó, se eu quiser falar dele, he was in e o nome da cidade. She was in e o nome da cidade. Copiaram? Ok, vamos passar agora uns slides e vocês vão falar sobre ele, sobre he, tá bom? E depois sobre she. Então, vamos lá. Como fica essa frase, então? He, começando com he was in Hawaii. Yes. He was in Jericoacoara. Jericoacoara is in Brazil, okay, people? Very beautiful place, um lugar lindo. Jericoacoara, ok? Então fica he was in Jericoacoara. E esse camaradinho aqui? Fica como? He was in Alaska. E esse aqui, esse boiadeiro aí? He was in Pantanal. Belezura? Moleza, né? Agora vamos fazer com she. A moça aí está em London, né? Estava em London. Então, como é que fica a frase? She was in London. Essa aqui estava em Egypt. A primeira sílaba que é a forte, tá? Egypt. Então, fica como a frase? She was in Egypt. E essa aqui estava onde? Greece. Greece é Grécia, né? Meu sonho de consumo. Então, vamos lá. She was in Greece. She was in Greece. E a amiga aqui estava em Australia. Australia. Fica como a frase? She was in Australia. Ok, gente? Difícil até aí? Não, né? Ok. Então, agora, nós vamos ver. E se eu quiser falar no plural? Se eu quiser dizer eles, elas, o que que vai mudar? Copiei no seu caderno. Vai mudar isso aqui, ó. Nós não vimos lá que o verbo no plural é were. They significa eles ou elas, né? Então, a gente aqui vai usar were porque é plural. Ok? Was eu usei lá no singular e estou usando were aqui, que é no plural. Beleza? Não é difícil. O resto não muda, ó. They were in e a cidade. Moleza? Ok. Então, vamos lá. Vamos praticar agora no plural. Copiaram? Ok. Então, vamos lá. Ó, quem conhece essa bandeira? É bandeira de onde? Ó,
Canada. Então, aqui eu vou falar they were in Canada. Repeat. They were in Canada. E esses dois aqui? Quem conhece esse lugar? O nome desse lugar é Machu Picchu. Fica no Peru. Peru. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu digo, então? They were in Peru. They were in Peru. Repeat. They were in Peru. Esses dois aqui estão em Rome. Rome, capital de Italy, né? Capital da Itália, Rome. Então, como é que eu faço a frase? They were in Rome. They were in Rome. E, por fim, o Kiko, o Chaves e a Chiquinha. Onde é que eles passaram férias? Em Acapulco. Em Acapulco. Acapulco é uma cidade do México. Uma cidade linda do México. Tá? Então, como é que fica a frase? They were in Acapulco. They were in Acapulco. Teacher, no lugar de they, eu poderia colocar Chaves, Kiko and Chiquinha? Beleza. Tranquilo, é a mesma coisa, tá? Chaves, Kiko e Chiquinha were in Acapulco. Ok? Até aqui tá tudo tranquilo, gente? Tá, vou dar uma pausa para poder voltar a ver vocês e fazer um resumo dessa parte, tá? Ok, então o que a gente viu até agora? Nós vimos que o verbo to be no passado tem duas formas, que é o was, que aqui a gente usou com I, com he e com she, e o were, que são as formas usadas no plural, tá bom? Vimos também que esse verbo to be, a gente está trabalhando ele no passado, porque a gente já conhecia ele no presente. Até aí, beleza. Correto? Também aprendemos até aqui que o pronome it é um pronome neutro, que a gente usa quando não está se referindo a pessoas. A gente está se referindo ou a um objeto, ou a um animal, ou a uma cidade, ou qualquer coisa que não seja pessoa. Nós vamos ver daqui a pouquinho o it ser usado para usar o verbo to be em outro contexto. Ok? Até aqui tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem. Beleza? Nós vamos voltar depois para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Então, vou retornar ao meu PowerPoint para poder a gente continuar o nosso assunto. Ok, a gente parou aqui, né? Tá. Agora nós vamos usar o verbo to be para falar sobre o tempo, para falar sobre o clima. Então eu tenho aqui the weather. Weather significa isso, tempo, clima. Ok? É só isso. Então, nós nem vamos usar essa palavra agora. Copia aí no caderno. Os dois exemplos. Primeiro exemplo, it was cold in Alaska. Cold significa frio. Ó, estava frio no Alasca. Professora, teacher, por que você usou o it? Eu usei o it para não falar the weather. Eu poderia falar the weather, o clima, o tempo. The weather was cold in Alaska. O clima estava frio no Alasca. Poderia. Mas eu quis substituir por um pronome, eu usei o it. Por que eu usei o it? Porque the weather não é uma pessoa. Se eu falasse assim, André was in Alaska, e eu quisesse substituir por um pronome, André é menino, então eu usaria he. Se eu falasse, Ana is in Orlando, né? Ou was in Orlando, o que eu teria que substituir? Ana por she, porque é menina. Aqui eu falei, the weather was cold. The weather não é menino, the weather não é menina, então eu uso o pronome neutro. Entenderam? Então, quando eu falo it was cold, eu estou querendo dizer que o tempo estava frio no Alasca. It was hot on Sunday. Eu estou querendo dizer que o tempo estava quente no domingo.
tá bom? Ou simplesmente, estava frio no Alasca, estava quente no domingo. Todo mundo entendeu? Todo mundo copiou os exemplos? Então, agora nós vamos fazer as nossas frases, mas não antes de conhecer as palavrinhas que a gente precisa para falar do tempo. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Existem outras, muitas palavras, mas vamos aprender algumas hoje. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, sunny, hot, cold. Sunny é ensolarado, quando, igual a gente fala em português, está sol, né? Na verdade, está ensolarado. Hot, quente, lembra, é só lembrar do hot dog, que vocês não esquecem. E o cold, cold que é o contrário, que é frio. Aqui, rainy, a nuvinha chorando aqui, né? Chovendo, rainy é o chuvoso, chovendo. Cloudy, cloudy, que significa nublado, quando tem nuvem. E snowy, snowy, que é quando está nevando. Windy é quando está ventando, tá vendo? Ele soprando, ventando. E stormy é quando está tempestade, quando está tempestuoso. Não é só uma chuvinha, não. É mais do que isso, tá bom? Então, vou repetir. Sunny, hot, cold, rainy, cloudy, snowy, windy, stormy. Mais uma vez. Sunny, hot, cold, rainy, cloudy, snowy, windy, stormy. E uma última vez, agora fora de ordem, ó. Sunny, stormy, rainy, cold, windy, hot, snowy, cloudy. Beleza? Ok. Mais alguns exemplos, ó. How was the weather? A gente vai praticar isso depois, tá? Significa como estava o tempo. Mas nós não vamos praticar isso hoje, não. Aqui estão os nossos days of the week, né? Nossos dias da semana. E aqui tem mais algumas palavrinhas. Ó, o cold tinha lá na outra página, que é o frio. O snowy tinha na outra página, que é o nevando. O windy também tinha e o hot também tinha. Mas tem 3 palavrinhas novas aqui. Humid significa úmido, tá? Você pode ter um dia humid sem estar chovendo. Sabe aquele dia abafado que tem muita umidade? Ele é humid. Para ser wet, aí tem que ter chuva, tá? Porque wet significa molhado. Não é uma palavra que a gente usa aqui no Brasil para falar de clima. A gente não diz que o clima está molhado. Eles falam, tá? E esse aqui, icy, é quando está muito frio, está congelando, tá bom? Está friaço mesmo. Tá. Então, aqui agora, olha como que ele fala de como está o dia em cada uma dessas situações. Como é que está o clima, ó. It was, ou seja, o clima, o tempo estava cold, frio. Então, para eu não ficar repetindo o tempo, o clima toda hora, eu uso it. Então, it was cold, it was humid, it was wet, it was snowy, it was windy, e assim por diante. Tá bom? Vamos fazer uma repetição aqui? Cold. It was cold. Humid. It was humid. Wet. It was wet. Snowy. It was snowy. Windy. It was windy. Hot. It was hot. Icy. It was icy. Beleza aqui? Podemos prosseguir? So let's go. Come with me. Now listen and repeat. Lembram? Escutem e repitam. Listen and repeat. Olha esse exemplo. Será onde é que ela está dizendo que está? Ó, que ela estava, ó. I was in New York. I was in New York. Eu estava em Nova York. It was snowy and very cold. It was snowy. Snowy significa nevando, né? Estava nevando e estava também cold, frio. Teacher, o que é o very? Very, gente, é muito, porque não estava pouco frio, não. Estava muito frio. Very cold.
Quando você quiser falar muito frio ou muito quente, você fala very cold, very hot. Ok? Beleza aqui? Então vamos lá. Agora vocês que vão escrever frases e falar frases para mim. Vamos olhar para essa pessoa aqui? Tá. Olha só. Como é que ele diria assim? Eu estava no Rio de Janeiro. Como é que ele falaria? Pensa aí. Igual no primeiro exercício que vocês fizeram. Seria I was in Rio de Janeiro. Como é que ele diria, então, agora que estava muito quente? Olha lá no exemplo que vocês copiaram. It was very hot. Vamos repetir? I was in Rio de Janeiro. It was very hot. Então, vamos lá. E esse camaradinho aqui, ó, onde que ele estava? In California. In California. E como é que estava o tempo lá? Estava sunny, sol, e hot. E estava quente também, né? Vamos fazer a frase com he? Vamos lá. Como é que eu digo que ele estava na Califórnia? Igual lá no primeiro dever. Vamos lá. He was in California. E como é que a gente diz que estava sunny and hot? Sempre começa do mesmo jeito. It was sunny and hot. Tá. E essa coisinha linda aqui? She. Onde é que ela estava? Ela estava, ó, em Miami Beach. Na praia de Miami, em Miami Beach. E lá estava sunny and hot também. Tá? Então, como é que fica? She was in Miami Beach. E como é que eu digo que estava o tempo? Sempre vai começar com it was. Então, vai ficar it was sunny and hot. E essas duas aqui? Onde que elas estavam? Em Canadá. Lembrando agora, ó, é no plural. They, são elas. They. Então, eu não posso usar mais was. Eu vou usar o were. Então, a frase vai ficar they were in Canada. Agora, para falar do tempo, o tempo não muda, né? Vai ser sempre it was windy and cold. It was windy and cold. Ok, gente? Difícil isso? Nada, né? You have any questions? Pensa aí, se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Se vocês tiverem, depois vocês deixam as perguntas para mim na Classroom. Ok? See you soon, vejo vocês em breve. Espero que seja realmente breve, mas que seja o tempo necessário para todos ficarem bem. Ok? Ok. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender. Não é um conteúdo difícil, né? E eu fiquei feliz de fazer esse carinho, de preparar essa atividade para poder vocês acompanharem em casa bem. Ok? Quem tiver dúvida, pode anotar as perguntinhas no caderno e depois deixar para mim. Kisses. I love you. And I miss you. Estou com saudades. Tá bom? I miss you significa estou com saudades. Valeu, gente. Foi a minha primeira experiência. Então, pode não ter ficado 100%, mas devagarzinho a gente vai melhorando. Tá bom? Tá vendo? Até eu aprendendo coisa nova. Fiquem com Deus. Bye, bye.